Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Ginocast Ríbica. Meu nome é Janilva Fernandes Amorim, sou ginecologista obstetra e uroginecologista e estou aqui com vocês para podermos discutir sobre um tema onde traz muita insegurança e dúvida para as mulheres. É o início da sexualidade após o parto. E para isso eu conto com 3 ginecologistas e obstetras experientes para compartilhar conosco as suas experiências sobre o atendimento dessas mulheres e a orientação dessas mulheres em seus consultórios e vai trazer aqui essas informações para a gente. Eu quero apresentar primeiro a doutora Amanda, e segundo, a Rosa Virgínia, e terceiro, a nossa Fernanda Abdumaci. Elas vão começar aqui, ter uma conversa, além de trazer as suas experiências médicas, elas são mães, já passaram por esse processo, tem algumas informações pessoais também que podem ajudar vocês, né? E vamos começar com a nossa participante Rosa Virgínia. Ela vai nos informar aquela dúvida, digamos que a número 1 nos nossos consultórios. Então, vai ser a nossa número 1 aqui também no podcast. Conte uma coisa pra gente, Rosa. Quando que se deve estar a mulher segura para poder iniciar a sexualidade após o parto em termos, né, da medicina? Tipo assim, quando é que isso é recomendado? Então, se ela não tiver tido nenhuma intercorrência no pós-parto, como alguma infecção, febre, laceração extensa, ela já pode iniciar as atividades sexuais ali em torno dos 40 dias, certo? Maravilha. Amanda, me diz uma coisa. O que o parto, né, o pós-parto pode afetar, pode, tipo assim, provocar essa alteração na sexualidade? Por que isso acontece? No pós-parto, é muito comum a diminuição do desejo sexual, que é a libido. Né, vão ter alterações hormonais, a preocupação da mãe com o cuidado com o bebê, né? As alterações físicas que o pós-parto causa na mulher é uma avalanche de modificações. Então, a autoestima da mulher está muito baixa, ela não consegue se reconhecer naquele corpo que ainda está voltando ao que era o normal. Então, assim, são vários fatores, privação de sono, né, o cansaço físico. Então, são a amamentação, eu digo por experiência própria que a amamentação é a parte mais difícil no pós-parto. Então, assim, todos esses fatores estão contribuindo negativamente para essa mulher não ter desejo sexual. Ok. E a Fernanda Abdumaci, me diz o seguinte, Fernanda, quais são as principais dificuldades que você vê as suas pacientes listar no seu consultório, que elas enfrentam, para poder iniciar? Tipo assim, quais as dificuldades que elas listam? Assim, olha, para mim foi terrível começar a vida sexual por causa disso. Como a Amanda disse, o principal problema que uma puérpera enfrenta, né, a paciente no pós-parto, é a diminuição do desejo sexual, a redução da libido. Então, além disso, a gente sabe que isso é uma questão hormonal e a gente sabe que a paciente vai apresentar maior ressecamento vaginal. Então, isso pode dificultar a relação sexual inicialmente. E outra preocupação que a gente vê muito nas nossas pacientes é o desejo de começar um método contraceptivo. Então, ela está ali com recém-nascido e muitas têm medo dessa questão de engravidar novamente, uma gestação não desejada, né? Além disso, o que a gente percebe também é que as pacientes, elas ficam com muita dúvida, medo e importante a gente falar da questão emocional, que é muito frequente nesse momento, que a gente chama de blues puerperal. Então, é uma espécie de tristeza, né? Uma espécie de não chegar a ser a depressão pós-parto. Mas é aquele momento que a paciente está muito abalada emocionalmente. É isso mesmo. E aí, também, dentro dessas alterações, né, que a gente vê frequentemente as pacientes relatando no nosso consultório, como a Fernanda falou, tem esse ressecamento. E a consequência desse ressecamento é provocar uma dispareunia, dor, né, durante a relação sexual, por causa da ausência da lubrificação, que deixa a relação sexual confortável, né? E aí, como a Amanda, né, frisou bastante essa questão da amamentação, Fernanda também. Tipo assim, mas por que de fato essa amamentação, né? Além de ter a dificuldade, em fato, do processo da amamentação, mas existe alguma coisa no organismo da mulher, Rosa, que vai, tipo assim,
prejudicar mais, digamos, deixar esse momento mais difícil? Então, como a Fernanda já falou, e durante a amamentação existe a produção do hormônio da prolactina. Então, essa prolactina ela vai afetar o eixo hipotálamo-hipófise, né? Então, ela vai bloquear a produção do estrogênio. E o estrogênio é importante nessa questão da libido. Então, tudo vai influenciar nessa questão do desejo sexual, essa baixa hormonal. E aí, como a gente pode melhorar isso, né? Como é que a gente pode fazer com que essa mulher se sinta vontade de ter relação novamente e passe por esse período tão crítico que é o pós-parto, que é o puerpério. Então, a gente pode orientar esse casal a ter uma comunicação mais aberta. É necessário que ela tenha um parceiro que dê suporte, que seja paciente, que compreenda esse momento, para que ela não se sinta pressionada a voltar a ter relação antes de que ela esteja realmente preparada para isso. A gente tem alguns aparatos de tecnologias para melhorar, como laser, ultrassom microfocado, tem a fisioterapia pélvica para melhorar esse assoalho pélvico da paciente. Já o laser e a ultrassom microfocado, a gente pode entender que ele pode melhorar ali naquela cicatrização, daquela laceração no pós-parto, né? Que às vezes são lacerações extensas, às vezes pela cicatrização da mulher, pode vir a causar um incômodo nessa penetração, quando ela for ter relação. Lubrificantes, a gente sempre frisa isso, porque vai ter, como vocês já falaram, aquele ressecamento vaginal. A natureza é muito sábia. A natureza vai fazer com que aquela mulher evite ter relação, porque naquele momento ela está ocupada com aquela criança que acabou de nascer. Então, não está no momento dela ter uma nova gestação. Então, ela vai ter aquele processo de evitação. Eu acho que o importante também é que muitas se sentem pressionadas socialmente, se comparam muito. Eu tenho certeza que quem está em casa escutando sabe que se compara com as vidas perfeitas de Instagram, que voltou tudo normal, que tá maravilhoso. E na realidade, que voltou, que tá tudo voltou, que era. Então, assim, o ideal é cada um no seu tempo. Exato, é importante, Rosa, colocar essa questão, porque, assim, é uma situação particular de cada mulher. E a gente está vindo trazer essas informações para poder a mulher não se sentir diferente. Não, essa situação, essa alteração, de fato, ela acontece. E acontece, assim, por questões, como a gente já discutiu, hormonais. Né? Tem a recuperação do corpo, como a Amanda colocou e como Rosa colocou. São questões hormonais. Então, assim, não tem como você estar se comparando com ninguém. Porque, no final das contas, digamos, se forem realistas realmente, se todas foram realistas, cada uma vai passar por uma situação, por um momento delicado. Além das questões hormonais, é pela questão do corpo mesmo, hormonal mesmo, a alteração do corpo mesmo, né? Então, assim, digamos uma coisa, que existe a questão do parto normal e o parto cesáreo, né? Existe uma alteração, uma diferença, digamos, para a sexualidade, para quem teve o parto normal e para quem teve o parto cesáreo? Na cesárea, a mulher vai ter aquela questão da cicatriz, né, na região pélvica, e algumas delas vão se queixar de dormência na região, de dor. Então, esses queixas estão frequentemente quando ela vai voltar a ter relação. Já o parto normal vai depender de como foi que esse parto normal aconteceu, se houve algum tipo de laceração, qual foi o grau dessa laceração. A gente sabe que naquele processo de cicatrização vai depender do corpo da mulher, às vezes elas ficam com cicatrizes na vagina muito hipertróficas, e isso pode causar um incômodo durante a relação. Então a gente aí vai ter o aparato da tecnologia na medicina, da ultrassom, do laser, para que haja um melhoramento dessa região e ela volte a ter conforto na relação. Verdade. Fernanda Abdulmaci, me diz uma coisa. A gente já falou essas questões que tem uma alteração emocional, né, psicológica também. Existe alguma justificativa hormonal que provoca essa alteração emocional? Então, as alterações no puerpério, as alterações hormonais levam a essa redução da libido e a essa labilidade emocional do período, né? Então, além de todas as alterações físicas que a mulher enxerga no corpo, ela vai ter também as alterações hormonais, que podem deixar essa mulher mais suscetível a até um processo de depressão. Por isso que é importantíssimo que as pacientes tenham bom relacionamento com seus parceiros e com seus ginecologistas.
Porque é muito importante a sensibilidade do médico de detectar até quando aquela labilidade emocional é um blues ou já se instalou uma depressão pós-parto, que Verdade. muitas vezes vai precisar de alguma medicação. Exatamente. Vai precisar da medicação porque o hormônio da prolactina, como o Rosa colocou, ela já provoca uma alteração na questão do eixo hormonal da mulher. E esse eixo hormonal também provoca uma diminuição da testosterona. A gente sabe que a testosterona está ligada à questão da libido. Exato. Outra questão também que a prolactina provoca é uma alteração no hormônio dopaminérgico. E a gente sabe que o hormônio dopaminérgico ele é o hormônio do prazer, né? Então, assim, depende que essa alteração for tão importante ao ponto que precisar fazer esse ajuste, né? E aí, assim, Fernanda colocou o seguinte também, que a mulher muitas vezes tem medo de iniciar a vida sexual por medo de engravidar logo em seguida. Conte pra gente, Rosa, será possível, tipo assim, digamos, ela sair da maternidade já com essa preocupação resolvida? Já pensou em engravidar com um? Meu Deus do céu! Eu acho que isso é o terror. Para muitas mulheres. Muitas mulheres. Então, o aleitamento materno exclusivo, ele garante a anticoncepção. Exclusivo, certo? Tem a questão, né, do aleitamento exclusivo que vai ajudar e o método contraceptivo. A gente pode indicar alguns para ela de imediato? De imediato, a gente tem o DIU de cobre, que pode ser utilizado já de ser colocado no pós-parto imediato. É verdade. E Então, que é uma ótima opção. é uma ótima opção. Pode ser colocado o DIU de cobre, né? Tem também o DIU de Mirena, que ele pode ser colocado. Tem outro que são progestágenos. Só um tipo de hormônio, eles podem ser colocados. Pode ser colocado no pós-parto imediato, mas existe uma chance de expulsão. Então, a gente recomenda que coloca, né, 40 dias pós-parto, que seria o mais ideal. Mas existe também outro método, que ele é recente, mas também está super bem recomendado, que, inclusive, ele tem eficiência maior do que a lacreadura, que é o Implanon, né, gente? Então, É o assim, top. é o top, tá aí super Number indicado. one. Exato. Então, assim, já pode sair da maternidade Com ele. Falar. Então, assim, é um excelente método contraceptivo. O trava-língua aqui foi. É um excelente método contraceptivo, né? Então, assim, essa questão de abordar esse tema, muitas mulheres têm vergonha, né? E a gente está trazendo essa informação aqui exatamente para tirar essas nuances de tabus, né? De entender que esse processo pode acontecer com todas as mulheres. Cada uma vai ter uma sintomatologia mais intensa, outras menos intensas, né? E eu quero aqui anunciar o fim do nosso podcast e agradecer às meninas. Muito obrigada por trazerem a experiência médica de vocês para a gente, experiências pessoais. Acredito que foi muito enriquecedora. E para você, né, que está passando por este momento, ou mesmo que já passou, acredito que é importante você assistir e ver, aquilo que aconteceu comigo era normal, foi uma alteração hormonal, né? É importante você assistir. Então, passe para mais mulheres que você sabe que está passando por esse momento. Convida o seu parceiro para poder assistir junto com você, para poder ter essa informação. E então, eu quero agradecer por estar aqui até este momento e eu te convido para assistir o próximo podcast, que será a próxima semana. Bye, bye!